Boa noite. Eu gostaria de saudar a todas e a todos os participantes do segundo Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, cujo tema é Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, congresso organizado tanto pela ANAP, Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista, quanto pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Florestal da Unesp, campus de Botucatu. Conforme os interessados por esta palestra já tiveram condições de saber, o tema da minha comunicação ou melhor, o título da minha comunicação é Tensões e Impasses no Desenvolvimento Sustentável e nos ODS, nem apocalípticos nem integrados. Eu espero que, com o desenvolvimento da nossa comunicação, da nossa fala, logo nós tenhamos a possibilidade de saber a que eu estou me referindo quando eu faço menção a apocalípticos e a integrados. Seja como for, o tema da minha fala gira em torno, é claro, do desenvolvimento sustentável, dos ODS, mas dos problemas que esses conceitos têm tido ao longo do tempo. O objetivo da minha fala, objetivo geral, em linhas gerais, é o de refletir sobre algumas tensões e sobre alguns impasses, sejam eles latentes ou manifestos, que atingem o conceito padrão de desenvolvimento sustentável e de ODS. E fazendo isso, nós esperamos que nós consigamos mostrar a necessidade de uma revisão sistemática sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, sobre a prática dos conceitos sustentáveis, né, do desenvolvimento sustentável e também dos ODS, revendo também, na medida do possível, a sua execuibilidade, ou seja, o quanto eles são passíveis de serem executados, o quanto a ideia, a concepção de desenvolvimento sustentável, de ODS, são passíveis de serem colocados na prática, ou seja, o quanto eles são execuíveis. A reflexão sobre isso é um dos objetivos fundamentais da comunicação que ora estou fazendo. Não é? E mesmo porque eu acredito que seja interessante fazer essa reflexão, uma vez que o conceito de desenvolvimento sustentável, cada vez mais, tem suscitado, tem gerado polêmicas no que diz respeito à sua operacionalidade. Então, sobre esses impasses, sobre essas dúvidas, sobre essas críticas, vai se organizar a minha fala de hoje. Embora os conceitos com os quais nós vamos desenvolver a fala sejam de conhecimento geral, ainda assim eu acredito que possa ser válido uma retomada, ainda que breve, desses conceitos que serão matéria de reflexão aqui. Portanto, quando nós falamos em sustentabilidade, nós temos em mente o caráter daquilo que é sustentável, evidentemente. Ser sustentável é alguma coisa que pode se manter ao longo do tempo e principalmente de forma racional. Isso é sustentabilidade, né? Então, sustentabilidade é a qualidade, é a propriedade daquilo que consegue, daquilo que tem possibilidade de ser mantido estável a um longo período de tempo. E que essa manutenção de estabilidade seja, de preferência, uma manutenção amparada no racional. Um outro conceito que merece ser aludido brevemente, aqui no nosso caso, é o de desenvolvimento sustentável, que é justamente aquele desenvolvimento que atende às necessidades do momento presente, sem que, com isso, ele comprometa as necessidades do futuro. Portanto, é um desenvolvimento com um pé no presente
e com o outro no futuro. Há pouco, me referi a desenvolvimento sustentável, conceito padrão. Quando eu me referi a essa nomenclatura, desenvolvimento sustentável, conceito padrão, eu estava querendo dizer, ou eu estava querendo aludir àquele conceito que define o desenvolvimento sustentável ancorado num desenvolvimento que é economicamente viável, num desenvolvimento que é socialmente justo e também num desenvolvimento que é ambientalmente correto. Portanto, quando se fala em desenvolvimento sustentável, deve-se ter em vista uma perspectiva holística, uma perspectiva integradora. Só pode ser sustentável, no melhor dos termos, no melhor conceito, quando se leva em consideração o aspecto econômico, o aspecto social e o aspecto ambiental. E nesses três aspectos existe essa capacidade de manutenção, existe essa possibilidade de estabilidade. Portanto, nós acabamos de observar, posto que brevemente, três conceitos, três construtos importantes para a nossa reflexão do dia de hoje, ou de agora, não é? Muito bem. E aí eu já começo a tratar da questão dos impasses que giram em torno do conceito de desenvolvimento sustentável, né? Que talvez seja o caminho mais interessante a percorrer na minha fala. Embora louvável a ideia, a concepção de desenvolvimento sustentável, eu acredito que dificilmente alguém possa se colocar numa posição frontalmente contrária à questão do desenvolvimento sustentável, porque trata-se de um processo muito interessante, de um processo muito razoável, embora seja, portanto, uma ação digna e merecedora dos melhores elogios, não se pode, entretanto, deixar de notar que o desenvolvimento sustentável guarda um certo componente utópico e mistificador. Talvez eu pudesse me referir ao utópico e mistificador com uma só palavra, ingênuo, não é? E esse caráter ingênuo do desenvolvimento sustentável também acaba por respingar nos ODS, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Embora seja inegável a importância deles, ainda que eles sejam dignos do melhor aplauso, é impossível não notar na concepção do desenvolvimento sustentável, na concepção do ODS, uma certa ingenuidade, segundo a qual, né, essas propostas são, na prática, quase irrealizáveis. Nós estávamos falando há pouco de execuibilidade. A execuibilidade é aquilo que tem caráter, é aquilo que pode ser executado. Quando nós voltamos os olhos para o desenvolvimento sustentável e para as ODS, nós quase que imediatamente nos perguntamos a respeito da execuibilidade desses dois processos. Então, quando na minha fala eu me refiro a impasses que rondam, a obstáculos que rondam um conceito de desenvolvimento sustentável, estou me referindo a essa questão utópica mesmo, a essa questão ingênua. E nós vamos ver agora qual é o motivo de nós, algumas pessoas, impingirem ao conceito de desenvolvimento sustentável o adjetivo de utópico ou o adjetivo de ingênuo. Adjetivos esses que acabam, repito, respingando também nos ODS. Para começar a falar desse caráter um tanto quanto ingênuo ou um tanto quanto mistificador do desenvolvimento sustentável e dos ODS, é interessante
observar o documento Transformando o Nosso Mundo, documento de 2015, né? Um documento que trata especificamente da Agenda de 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Eu peço a permissão eu peço a permissão de vocês para que eu possa ler um fragmento desse texto de 2015 que trata dos ODS. Eu vou fazer uma leitura de um trecho sucinto e logo em seguida eu vou fazer alguns comentários. Vejam, por gentileza, o trecho que agora eu vou ler. Nós, signatários, né, resolvemos entre agora e 2030 acabar com a pobreza e a fome em todos os lugares, combater as desigualdades dentro e entre os países, construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, proteger os direitos humanos e promover a igualdade de gêneros e o empoderamento das mulheres e meninas, e assegurar a proteção duradoura do planeta e dos recursos naturais. Resolvemos também criar condições para um crescimento sustentável, inclusivo e economicamente sustentado, prosperidade compartilhada e trabalho decente para todos, tendo em conta os diferentes níveis de desenvolvimento e capacidades nacionais. Então vejam vocês, pelo teor desse documento, o quanto que os objetivos que ele coloca na mesa são objetivos grandiosos, não é? Busca-se num período de tempo relativamente curto, 15 anos, extinguir todos os grandes problemas mundiais, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista ambiental. E me parece que existe também nesse documento um tom muito messiânico, um tom acho que messiânico é o termo que melhor cabe aqui. É como se os autores, os signatários desse documento fossem messias que viessem e que decidissem de uma hora para outra salvar a Terra. E eles resolvem salvar a Terra. Resolvem salvar a Terra de problemas complexos, de problemas que até então têm se mostrado muito difíceis, né? Complexos, de uma complexidade toda a prova. E eles apresentam esse desejo e quase sempre, ou quase nunca, melhor dizendo, se referem as possíveis soluções concretas e palpáveis por meio das quais eles chegariam a esse mundo quase edênico, a esse mundo perfeito. Né? Bem feitas as contas, o mundo que às vezes esses documentos e o conceito de desenvolvimento sustentável e de ODS, o mundo que às vezes eles parecem retratar, é um mundo quase que edênico, é um mundo paradisíaco que não tem nenhuma relação com a realidade atual. Parece que em 2030 nós teremos, é um texto escatológico, no sentido de que é como se houvesse um apocalipse e depois desse acontecimento ressurgisse uma civilização nova. É claro que nós sabemos que não é exatamente isso, mas a forma pela qual muitas vezes essas ideias são divulgadas acabam gerando essas percepções, né? E acabam até mesmo ocasionando uma queda da adesão nossa para essas propostas, ok? Muito bem. Então, veja, essa questão da ingenuidade, aqui eu me referi, e que é uma questão que caracteriza de maneira importante o conceito de desenvolvimento sustentável, de ODS, ela existe também nos documentos que embasam essas visões, que embasam essas concepções todas, né? Bom,
Vamos voltar aqui à questão dos conflitos e das tensões. Desde algum tempo, nós temos percebido, quem lê sobre desenvolvimento sustentável, quem estuda sobre desenvolvimento sustentável, quem pesquisa sobre desenvolvimento sustentável, desde algum tempo vem observando uma tensão muito grande entre o conceito de desenvolvimento sustentável e a sua prática, ou melhor, e a sua possibilidade de ser posto em prática. Não é? E eu vou me deter a partir de agora um pouquinho mais sobre isso. E fazendo isso, eu termino por também tocar na questão das ODS. Não é? Então vamos lá. Então nós temos uma situação que é a situação instaurada pela ideia, pelas propostas do desenvolvimento sustentável, que propõe que nós nos desenvolvamos, que a Terra se desenvolva, que as coisas continuem a se desenvolver economicamente, porém de uma tal maneira que esse desenvolvimento possa ser sustentável, tanto no aspecto social quanto no aspecto ambiental, além, é claro, do aspecto econômico. E quando eu coloquei no subtítulo da minha fala integrar apocalípticos e integrados, eu quis fazer uma referência a um grande pensador italiano chamado Umberto Eco, que é muito conhecido no Brasil por ter escrito o livro que deu origem a um filme muito famoso, O Nome da Rosa. Umberto Eco era ele foi um bom romancista, mas era um grande semioticista. E ele escreveu um livro na década de 60 chamado justamente Integrados e Apocalípticos. E esse livro falava da cultura de massa, daquela cultura que começa a se difundir de maneira mais concreta nos anos 70, nos anos final de 60, 70, 80, e que era aquela cultura do povo, aquela cultura mais popular dos meios de comunicação de massa, a TV, o cinema, as histórias em quadrinhos, o jornal popular. E em relação a esse tipo de cultura que assomava naquela época, algumas pessoas, alguns intelectuais, tinham a seguinte opinião: essa cultura de massa, essa cultura popular vai acabar com a cultura verdadeira, que é a cultura erudita, que é a cultura dos grandes literatos, dos grandes músicos. O Umberto Eco chamou essas pessoas de apocalípticos, porque eles não conseguiam observar nada de positivo na cultura popular que naquele momento surgia. No lado oposto a esses apocalípticos, que viam o surgimento da cultura popular de maneira muito negativa, havia os integrados, integrati, né, em italiano, os integrados. Os integrados eram aquelas pessoas, aqueles intelectuais, que, diferentemente dos apocalípticos, aceitavam a cultura popular, conseguiam compreender quais eram as propriedades, a função, quais eram os modos de funcionamento dessa cultura popular. E que achavam que era possível, sem nenhum tipo de problema, uma coexistência entre a cultura popular e a cultura erudita. São os integrados. Eu me valho dessa terminologia para o nosso caso, para o caso em exame. Também em relação ao desenvolvimento sustentável, há aquelas pessoas, aqueles intelectuais, aqueles políticos, aqueles líderes que poderiam ser classificados como apocalípticos, uma vez que eles veem no desenvolvimento sustentável uma mentira, que eles veem no desenvolvimento sustentável uma proposta sem pé nem cabeça, baseada na total ingenuidade. Como é possível que eu tenha um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento capitalista que possa ter cuidado com as pessoas, com os aspectos sociais? Não, os capitalistas não veem outra coisa senão o lucro. Como é que a gente vai criar uma sociedade sustentável se os capitalistas veem a terra como um repositório de matéria-prima e só tiram dela, e só visam lucro?
Então esses são os apocalípticos em relação ao desenvolvimento sustentável. Já os integrados, eles diriam assim, olha, o desenvolvimento sustentável é muito bom, ele apresenta uma proposta muito exequível, muito interessante, na medida em que nós não deixamos de nos desenvolver, porém o nosso desenvolvimento é realizado de uma forma sustentável, ou seja, respeitosa para com a população e para com o povo. Esses são os integrados. Então, nos dois casos há um excesso de ingenuidade. Num caso se critica muito o desenvolvimento sustentável, negando-lhe qualquer tipo de qualidade. Já no outro caso, aceita-se o desenvolvimento sustentável, não vendo nele nenhum tipo de problema e nenhum tipo de armação ideológica. Nós, nessa comunicação, né, nós propomos um posicionamento intermediário, que é justamente esse posicionamento aludido pelo nosso título, nem integrado, nem apocalíptico. Nós reconhecemos que o desenvolvimento sustentável é um evento importante, é um conjunto de propostas interessante, no entanto, mas nós não o vemos ausente, desprovido de problemas graves. Daí que nós procuramos nos manter equidistantes, tanto de um polo que só vê elementos positivos, quanto de um polo que só vê elementos negativos. Nós aqui vamos, ao longo dessa comunicação, adotar essa postura. Nós não somos nem absolutamente detratores daquilo que propõe o desenvolvimento sustentável, nem somos absolutamente passivos a respeito também daquilo que propõe o desenvolvimento sustentável. Vamos entender rapidamente o que embasa a visão dos apocalípticos e o que embasa a visão dos integrados nessa questão do desenvolvimento sustentável e, na esteira disso, dos ODS. Né? Veja, quando o desenvolvimento sustentável é proposto, e ele não é proposto de uma hora para outra, ele é uma construção, sobretudo política, né? Ele é proposto como essa possibilidade, ou melhor dizendo, ele é apresentado como um dos únicos instrumentos por meio dos quais se torna possível a continuação do desenvolvimento econômico sem que isso seja uma ameaça fatal à sustentabilidade da Terra. Sem que isso signifique um balde de água fria nos capitalistas. Porque vejam que batata quente os líderes mundiais, né? Os líderes das grandes organizações mundiais tinham em suas mãos. Na evidência de que o desenvolvimento causava problemas na Terra, principalmente a partir da Revolução Industrial, o homem e a Terra principiaram a ter de maneira mais efetiva uma relação predatória. Então, diante dessa constatação inequívoca, eu tento, pelo desenvolvimento sustentável, agradar tanto os capitalistas, os grandes capitalistas, os empresários, os grandes industriais, as grandes corporações, e tento também agradar aquelas pessoas, não digo só os ativistas, né? Os ativistas, também os cientistas, também alguns líderes políticos, que dão uma importância, que conferem uma importância muito grande à sustentabilidade. Então eu elaboro um conceito que abarca no mesmo corpo a ideia de que é possível desenvolver-se economicamente respeitando a Terra. Ora, o surgimento desse conceito é como se fosse uma espécie de visão miraculosa. Isso resolveu uma série de problemas, né? Ou seja, eu agrado os grandes capitalistas e eu agrado os ativistas, aquelas pessoas que lutam pela sustentabilidade, não é? Muito bem.
nós vimos que o discurso, então, que o discurso do desenvolvimento sustentável, ele promete que as benesses do desenvolvimento econômico serão universalmente compartilhadas. Olha, o desenvolvimento sustentável é tão bom que estou imaginando como aquelas pessoas que querem provar, né, a importância do desenvolvimento sustentável agem. Né? O desenvolvimento sustentável é tão espetacular que além dele favorecer a continuidade do crescimento econômico das grandes nações, ele vai proporcionar que esse crescimento também atinja outras nações. Né? É um desenvolvimento econômico que será compartilhado de acordo com um planejamento racional. E isso vai fomentar o desenvolvimento social e econômico de maneira que nenhum povo do planeta, de maneira que nenhuma área do nosso planeta fique fora disso. Né? Veja, quem acredita exatamente nisso é um integrado, falando em desenvolvimento social. Se eu acredito que o desenvolvimento social seja tão simples, o desenvolvimento sustentável seja tão simples assim, e seja tão límpido assim, eu, sem dúvida alguma, estou me colocando numa posição de integrado. Né? Por quê? Porque essa situação pintada por aqueles que definem o desenvolvimento sustentável dessa maneira é uma situação sem tensão, mas a tensão logo se instala. Por quê? Porque os críticos dessa visão quase que edênica, paradisíaca de desenvolvimento sustentável, os críticos dessa visão vão apontar para o seguinte aspecto: eles vão insistir de que existe um componente ideológico muito forte na concepção de desenvolvimento sustentável. Né? E que esse desenvolvimento sustentável foi uma armadilha, uma criação ideológica da comunidade internacional para estimular ou para fomentar, ou para legitimar uma eventual coexistência entre o desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. Né? E a sustentabilidade. Isso fica claro na definição mais bem acabada de desenvolvimento sustentável, que é do relatório de Brundtland, né? No qual o desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras. Não é? Então, algumas pessoas, e nós vamos entender por que essas pessoas que criticam essa visão, por que elas notam um viés muito ideológico na concepção de desenvolvimento sustentável. Não é? Porque elas dizem, em primeiro lugar, que essa concepção de desenvolvimento sustentável é utópica, é contraditória, é ingênua, não é exequível. Por quê? Porque o desenvolvimento de que se trata é o desenvolvimento hegemônico, é o capitalista. Quando nós estamos dizendo que o desenvolvimento econômico, quando se diz que o desenvolvimento econômico pode continuar em linhas gerais a se desenvolver, mas de uma maneira mais sustentável, algumas pessoas não acreditam nisso justamente porque esse desenvolvimento econômico de que se fala é o desenvolvimento econômico capitalista, que é o desenvolvimento econômico hegemônico no mundo. Não tem outro desenvolvimento econômico digno de nota. Não é? E nesse sentido, a sustentabilidade é algo que não conciliaria com o desenvolvimento capitalista. Porque o paradigma capitalista que nós conhecemos e no interior do qual a maior parte das pessoas vive, não teria condições de fomentar a sustentabilidade social e econômica, nem com elas se conciliar, de forma a garantir uma existência mais humana, mais colaborativa, igualitária, democrática e justa.
os detratores dessa visão, aí nós já estamos, em certo sentido, nos apocalípticos, que vem o desenvolvimento sustentável como uma armadilha quase diabólica, uma armadilha quase diabólica, cuja função é manter os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Porque desenvolvimento sustentável, na visão desses apocalípticos, é absolutamente fora de propósito, uma vez que o desenvolvimento capitalista, né, apresenta algumas características que são por natureza, ou melhor, que tem se mostrado, algumas características que por natureza têm se mostrado refratárias à sustentabilidade. Vale lembrar, ou vale dizer, que esses apocalípticos, que esses detratores do desenvolvimento sustentável, não é? Lembram que para o capitalismo o que mais importa é o PIB, que a única política que importa é o PIB. E que as empresas que não obtêm grandes lucros são desprezadas. Não é? Que o único desejo desse paradigma capitalista é o desejo de lucro e acumulação. No capitalismo, quanto mais se acumula, melhor. Aí eles se perguntam, como é que, numa lógica que defende a acumulação ad perpetuum, alguém pode ter preocupação com as necessidades sociais do trabalhador? Ou como é que uma empresa capitalista, da gema, digamos assim, cujo objetivo é ganhar dinheiro, é ter lucros, é conquistar cada vez mais clientela, como ela pode se preocupar verdadeiramente com os recursos, com a matéria-prima do país, não é? Enfim, o paradigma capitalista estaria estruturado de uma tal maneira que geraria desigualdade. Não há como ser sustentável, não há como promover a sustentabilidade num modo verdadeiramente capitalista, no qual o que impera é o desejo de lucro e de acumulação. Como é que eu posso ser ambientalmente sustentável se a lógica capitalista age no sentido de continuamente criar novas necessidades aos consumidores? Às vezes necessidades que nem existem, não é? O capitalismo protege, acima de tudo, o sistema financeiro, enaltece a mercadoria, fomenta o individualismo e o antropocentrismo, explora os mais fracos historicamente. É a lógica que só tem olhos para a prosperidade material, cujo objetivo é produzir indefinidamente o acúmulo do capital, em que o sucesso econômico é o único sucesso que pode ter, não é? Em que há uma impossibilidade de equilíbrios entre as questões sociais e econômicas. O que interessa é o PIB. Não é? Então vejam, eu estou aqui tentando ser porta-voz, ainda que momentaneamente, daquelas pessoas que nós poderíamos caracterizar como apocalípticas, no que diz respeito à visão do desenvolvimento sustentável. Para essas pessoas, retomando, resumindo, a criação da ideia de desenvolvimento sustentável e de tudo aquilo que dela se originaria é uma manobra ideológica que não teria outro efeito senão acalmar aquelas pessoas, aqueles países que que vivem, né? Que vivem sob o império do capitalismo, das grandes empresas capitalistas, das grandes corporações, né? Então eles dizem assim, por exemplo, trazendo essas implicações para um aspecto mais prático. Esses detratores do desenvolvimento sustentável, estou falando de detratores porque são aqueles que apenas veem questões negativas. Eles são tão maniqueístas quanto os integrados, que só veem questões positivas, né? Então, por exemplo, trazendo
as nossas reflexões para um âmbito mais concreto, um apocalíptico a respeito dos catadores de produtos reciclados, ao ouvir que isso é uma coisa muito interessante, que oferece uma série de possibilidades para essas pessoas, ele já diria que isso é a pior coisa do mundo, porque esses trabalhadores trabalham em condições precárias de insegurança, insalubridade, e são explorados pela cadeia econômica, enriquecendo as poucas pessoas, né? E veja, é a mesma questão de falar do etanol, que é uma energia limpa, né? O desenvolvimento sustentável oferece o etanol. Os detratores do desenvolvimento sustentável podem afirmar, ou geralmente afirmam, que o etanol só é limpo na boca da bomba. Por quê? Porque se nós formos observar a produção, o processo de produção, nós iremos observar que ele é poluidor, que ele se vale do agrotóxico, e que o solo é prejudicado com isso, que há as queimadas, que o transporte da cana é feito por caminhões, ainda eles utilizando combustíveis fósseis e, portanto, emitindo gases, né? Então, vejam, nós temos aí, não sei se foi possível observar, gostaria que sim, né, até o momento o que eu quis dizer foi o seguinte, que o conceito de desenvolvimento sustentável, que é um conceito de grande importância nas ciências ambientais, no dia a dia, ele é um conceito que gera uma polêmica, que gera um debate. Não é um conceito a respeito do qual existe maioria. E nós podemos dizer que existem aquelas pessoas, os integrados, conforme nós estamos chamando, que veem só coisas positivas, e os apocalípticos que só veem coisas negativas. Essa comunicação propõe, inicialmente ou preliminarmente, que nós tentemos nos colocar no meio do caminho. Seria quase, entre aspas, uma terceira via, deixando de lado a adoção de uma postura ou extremamente valorativa ou uma postura de extrema censura. Me parece que os dois posicionamentos, embora contenham verdades, eles pecam por excesso, né? Eles pecam por excesso, deixando de ver o outro lado. Sim, sem dúvida alguma, o desenvolvimento sustentável foi usado, tem sido usado, e parece que cada vez mais será usado ideologicamente nesse sentido mesmo, né? De tentar mostrar uma possibilidade de coexistência entre coisas, entre realidades, entre paradigmas que não se beijam muito, né? Então existe realmente esse lado ideológico no desenvolvimento sustentável. Porém, nós não podemos deixar de observar que o desenvolvimento sustentável, ainda que possua essas questões, ele já ofereceu importantes contributos, importantes contribuições para a sociedade humana. Inclusive, já estão sendo verificadas diminuições de algumas taxas, algumas questões. São pequenas, são poucas, são mínimas, mas já são alguma coisa. Portanto, tanto quanto se pode observar, a postura de colocar o desenvolvimento sustentável como algo que não valha nada, é uma postura errada. Da mesma forma que se mostra errada a postura segundo a qual o desenvolvimento sustentável é uma maravilha e ele por si só vai conduzir a humanidade ao equilíbrio. Não vai, por si só não vai. Por quê? Porque por isso que nós estamos vendo. Há quanto tempo já se diz que o desenvolvimento sustentável vai nos levar a uma mudança paradigmática?
Há quantas e quantas vezes as metas já foram sido modificadas? Justamente porque às vezes falta um posicionamento mais racional, capaz de ver tanto os aspectos negativos do desenvolvimento sustentável quanto dos aspectos positivos, né? É importante que haja um equilíbrio nesses posicionamentos. É importante que haja, portanto, uma distância das posições maniqueístas. Porém, mas isso que eu estou dizendo aqui, e eu cheguei aqui a um aspecto que era importante na minha fala, é importante que nós nos coloquemos de uma tal maneira que nós nos afastemos da cegueira tanto de achar que o desenvolvimento sustentável é ótimo, e tanto de achar que é horrível, mas já que a gente se colocou nessa posição que mais talvez racional, mais equilibrada, né? É importante que a gente, a partir disso, também passe a ser um divulgador dessas ideias, né? Passe a ser um divulgador dessas ideias mais equilibradas. Nós como professores, nós como pesquisadores, nós como comunicadores, é importante que nós também façamos chegar ao público em geral, façamos chegar a quem quer que seja, essas ideias segundo as quais o desenvolvimento sustentável é um processo importante. Por si só ele não resolve nada, mas ele traz algumas contribuições dignas de nota, que devem ter uma continuidade. Tanto os integrados quanto os apocalípticos chegarão certamente chegarão certamente a um ponto extremo. E esse ponto extremo é a anulação do desenvolvimento sustentável como corpo de ideia, como um conjunto de ideias. Porque, evidentemente, que logo todo mundo vai se dar conta que o desenvolvimento sustentável não é a panaceia que é. Mas também todo mundo vai se dar conta logo, ou quase todo mundo vai se dar conta logo, de que o desenvolvimento sustentável não é o diabo. Não é o diabo como o pintam. Então é importante, então vejam, se nós ficamos numa dessas posições extremas, nós vamos acabar com o desenvolvimento sustentável, porque nós vamos deslegitimá-lo. É preciso agora legitimar o desenvolvimento sustentável com base nessa visão mais equilibrada. Nessa visão que vê o desenvolvimento sustentável não como uma utopia, mas como um elemento que pode oferecer uma contribuição digna de nota para o planeta, para tornar o planeta mais sustentável, não é? E que nós temos sim que repensar alguns posicionamentos e alguns pontos centrais do nosso paradigma de existência. Não é? Por que é que nós precisamos comprar tanto? Por que é que algumas empresas não abrem mão, nem por nada neste mundo, do seu lucro? Então é preciso que, com base nessa constatação de que o desenvolvimento sustentável é um instrumento que pode ser manejado, operado de maneira mais racional, é necessário que nós divulguemos isso e que nós criemos uma expectativa mais realista em relação ao desenvolvimento sustentável, em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Porque se não for assim, novamente a humanidade vai sofrer, né, sofrer o que já vem sofrendo, né, criando expectativas de melhora e observando que essas melhoras
não se observa. Né? Então, as ações pró-desenvolvimento sustentável são evidentemente válidas e merecem ser apoiadas, bom? Só que elas precisam ir mais fundo. Elas não basta que elas descrevam e diagnostiquem os problemas que assolam a humanidade. É preciso que haja aqui uma relação de causa e efeito e que demonstre, que mostre que existe uma série de relações de poder que subjaz as relações humanas e que muitas das vezes impedem que o nosso planeta seja mais sustentável. É possível até pensar na imposição de um novo paradigma na nossa sociedade, né? Mas, acima de tudo, como eu disse, e eu termino aqui reafirmando isso, é preciso, mais do que tudo, evitar cair numa utopia e numa ingenuidade que segundo as quais o desenvolvimento sustentável é uma panaceia. Da mesma forma, deve-se ficar equidistante da ideia segundo a qual o desenvolvimento sustentável foi uma tentativa falha, não é? E que não mostrou nenhum tipo de aspecto positivo no sentido de criar, favorecer uma humanidade minimamente mais sustentável. Eu acho que esse posicionamento racional, esse posicionamento equilibrado é uma das possíveis alternativas para valorizar o desenvolvimento sustentável, tirando dele o que ele tem de bom, tirando dele o que ele tem de ruim e favorecendo o que ele tem de melhor. Muito obrigado.